Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry, sejam bem-vindos ao episódio de número 22 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, vamos aqui para mais um sorteio do nosso Deck Builder. Bem padrão nosso. Meu Deus. Simaí. É uma daquelas cartas caríssimas de Portal Tree Kingdom, né? Alguma coisa assim. Eu gosto muito dessa coleção porque eu acho muito bonito as cartas bem antigas, não sei vocês. Vamos lá, né? Até 500, então a gente tem um budget alto. Eu mostro ali no final a carta, mas ele basicamente é um Voltron, tá? Pelo que eu li ali, o poder dele é igual ao número de pântanos que eu controlo. Basicamente é isso. 500, então, Voltron. O último episódio que saiu também foi Voltron, mas acho que com pegada diferente, então não tem muito o que pensar. Dá pra fazer sim, sem eles parecerem um com o outro. Naquele caso foi um Selesnya, que é mono black, então como o comandante ele é bem simples, provavelmente o deck vai ser um Turbo Ramp e meio Good Stuffer mono black, principalmente por ser um budget alto. Então vai ser um pouco de um deck padrão com cartas pretas fortes, ponto, assim. Que tem essa segunda opção de Voltron, mas aproveitando que o deck vai ser um Turbo Ramp. Então nas sessões eu tenho as mana payoffs, né? Que eu vou rampar demais, então o que eu vou fazer com isso? Porque eu não uso isso pro meu comandante. Eu só uso isso pra buffar ele, mas eu não gasto essa mana pra isso, né? E não tem muito mais pra onde ir, tá? Então vocês vão ver que as nossas sessões são as padrões. Agora eu tô com o Draw como uma sessão fixa. Pouquíssimos decks não vão usar uma sessão de Draw. Normalmente é quando o comandante é meu Draw, né? Mas de resto, eu só precisei colocar essa sessão de payoff pra minha mana, que eu vou ter muita, porque quase grande parte do deck vai ser good stuff, né? Posso até adicionar aqui uma sessão de pump, pensando que é um Voltron, então eu vou ter os equipamentos, enfim. Mas acho que principalmente a parte de good stuff é onde a gente vai ter o core do deck também, né? Enfim, então aqui a gente fez a base, separou aqui mais ou menos o que eu tenho na minha cabeça que faz sentido para esse deck. E a gente inicia com a ideia do ramp. Aqui é um pouco diferente, porque diferente de usar pedra de mana, aqui eu quero o ramp que joga pântano pro campo, né? Eu ainda assim vou fazer a Wayfair, a Bubble e o Sol Ring, principalmente porque a Bubble já faz isso também, então joga o pântano, acaba sendo talvez a nossa carta de ramp mais ideal de início de jogo. Mas Sol Ring é Sol Ring, então é um deck que também... Como eu vou ter muito pântano, eu provavelmente vai ser um deck que vai querer gerar muita mana pra fazer alguma coisa. Então o Sol Ring vai ajudar também. Eu inicio com land procurando pântano pra ver se tem alguma que tem a ver com essa ideia do pântano. E depois vou na ideia de adicionar, tá? Então eu busco ali principalmente os ramps que vão jogar terreno no campo, né? E ainda assim, se eu ver que faltou ramp, eu adiciono ali alguns rituais, né? O budget ele é alto, então me possibilita para isso. Na ideia de proteção, padrão no preto, então as instantâneas de quando morre volta para o campo. Aqui especificamente vai ser interessante porque de cara eu já digo que uma das cartas mais fortes é Burnished Heart, que é uma criatura artefato que se sacrifica e traz 2 terrenos. Então, como eu tenho esse efeito numa criatura, às vezes eu poder usar essa proteção nele acaba sendo bem interessante também. Aqui na ideia de remoção,
eu vou dar uma prioridade, normalmente eu faço as instants também de custo 2 no preto, eu vou dar uma prioridade para criatura que faz isso. Então, criatura que eu sacrifico para matar alguma coisa, ou criatura que quando entra mata alguma coisa. Por quê? Porque como eu sou Voltron, é interessante eu ter corpo na board para me proteger. Diferente do verde, que eu tenho a ideia de fog, no preto eu não tenho isso. Tá? Na ideia de proteção também eu lembro que eu tenho Mischief, que é uma mágica bem off-color, assim, que troca alvo no preto. E normalmente eu não ponho porque ela é meio cara, tá? Mas aqui a gente consegue. Indo para as emoções, mantendo, né, as remoções, eu só adiciono Swarm porque é uma forma de remover encantamento. Talvez a única dentro de um budget plausível aqui pra gente, no preto. Então eu adiciono também mesmo não sendo aquela ideia de ser uma criatura, tá? Na ideia de mana payoff é onde a gente começa então a pesquisar. Eu começo pelos custos, então eu vou para cartas que tem custo X. Normalmente são cartas que vão me beneficiar muito de eu ter muita mana sobrando. Tá? Então eu pesquiso ali cartas pretas que tem no custo ou uma preta e uma X, ou duas pretas e uma X, ou três pretas e uma X. Né? Então cartas que vão se beneficiar cada vez mais de quanto mais mana eu tenho, sem muito cap disso. Para as cartas de draw, aqui eu tô meio sem saber para onde ir, então eu só coloco draw e preto. Né? Não sei se eu vou querer as que eu perco vida ou as que eu descarto, enfim. No final a gente mostra as que foram as opções, né, que a gente escolheu. Na parte de pump, então, eu vou para todos os equipamentos que tem no jogo e também vou dar uma pesquisada no que é melhor para esse deck. Vocês puderam ver que eu estou vendo por CMC 1 e 2 porque eu percebi que o ramp normalmente ele vai me começar mais tarde. Então é só para eu ter uma playable no início do jogo. Né? E adiciono ali uma coisa ou outra de lifelink, talvez já migrando com essa ideia do draw ser eu perder vida e o nosso comandante ser Voltron. Então acaba sendo uma forma de eu me proteger também. Então aqui eu continuo com a ideia de ramp. Eu lembro que tem as que colocam o terreno da mão para o campo também, então eu pesquiso isso. Alguns artefatos que fazem isso, né? Colocam um land da mão para o campo. Então eu só adiciono isso antes de ir para a parte final, que é os terrenos, né? Então só para fechar, a gente vai para as good stuff. No preto, basicamente, é tutor. Então eu procuro por esses tutores com o texto de procurar uma carta para mão e no preto, né? E a gente encerra nos terrenos. Então eu inicio procurando o terreno que tem o texto com pântano. Vou para Myriad Landscape por ser um Voltron, então é uma forma de o meu comandante ser imbloqueável. E eu não quero ficar adicionando muito terreno que não seja pântano, porque de novo é um deck que quer isso, né? Especificamente os pântanos. Então, normalmente alguns outros terrenos não básicos que eu ponho nos decks pode ser que eu deixe de fora nesse. A gente vai aqui para o nosso primeiro teste. Sempre que é pântano acontece esse erro, não sei porquê. Aqui a gente tem ainda uma grana sobrando. Vocês podem ver quase o comandante tem um valor alto também, a gente não conta, então eu só adicionei algumas good stuff melhor nesse caso, tá? Aproveitando do budget. Então aqui a gente está já na segunda tentativa. Eu não adicionei nada diferente do que eu já tinha passado aqui no vídeo, tá? Eu só coloquei coisas que fazem de uma maneira mais rápida ou mais efetiva, tá? Para adicionar, para chegar no budget. Então aqui pode-se dizer que chegou, né? Qualquer coisa, aquele esquema, né? Aproveita a grana que sobrou e compra uma coca na lojinha. Então vamos lá. Então temos o nosso comandante Voltron. Nas peças de draw, a gente tem então os draw de perder vida, tá? Na verdade, assim, tem alguns draws também mais good stuff, então eles passam por tudo. Nas good stuff, então, eu tenho cartas muito fortes no geral, então Dolph Voidwalker, para os meus amigos aí do CDH sabem muito bem. Eu tenho ainda assim alguns tutores,
Tem o Crypt Gash, que também é um clássico de Good Stuff preta. Enfim, então a gente tem alguns compilados aí aproveitando o budget do deck. Em Mana Sync, então, a gente tem aquelas ideias dos custos X, inclusive aqui tem as nossas Wincon, tirando o Voltron, que é a Torment of Hellfire e Exsanguinate. E a gente tem a Drana ali, que tem uma habilidade que eu posso também sacar mana nela para isso, se eu tiver sobrando. Proteção é onde eu mais tenho coisa, porque, mais uma vez, ainda assim é um pseudo Voltron. Então a gente tem todas aquelas que quando morre volta para o campo. Na ideia de ramp, eu tenho 2 rituais, tenho coisas que jogam land do campo, da mão para o campo ou do deck para o campo. Em específico, eu acho que um dos mais fortes é o Burnished Heart, por ser uma criatura eu consegui abusar aí daquela ideia de quando morre volta para o campo para o meu benefício, né? Nas removals, tirando o Swarm, que é o que me tira o encantamento, é tudo em criatura, mais uma vez, só para eu ter um corpo na board, eu não ficar tão vulnerável assim para o resto. E na ideia de pump eu tenho alguns equipamentos e 2 peças de lifelink só para corroborar com a ideia do draw perdendo vida e também para eu me proteger um pouco sendo um Voltron, né? Terreno, como eu falei, a maioria é pântano, eu tenho um MDFC que também é uma proteção que volta, eu tenho a Landscape e tenho um terreno que baixa terreno do campo, então ele entra como um ramp, e daí tem os 2 Cabal ali, que para um deck desse com budget é o ideal. Então essa mão inicial a gente tem o que a gente quer, que é 5 pântanos e uma peça de draw, e uma Wincon nossa, que é o Exsanguinate. Então acho que dá pra gente manter numa boa. Então aqui no turno 2 eu conseguiria já fazer o draw. Foi um ótimo draw, que são basicamente várias peças de ramp. Eu provavelmente inicie com o que precisa ser tapado no próximo turno, né? Então eu teria já aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está no turno 3, eu já tenho a possibilidade de fazer o Burnished Heart com já uma peça que vai voltar ele para o campo quando eu estourar ele. Então dá para ver que o deck está fazendo o que quer. Então, por exemplo, eu estouro o Burnished Heart, que é aquela interação boa que eu falei dele com as nossas proteções. Eu faço o efeito dele e mesmo assim ele volta para o campo. Se eu quiser eu posso fazer o efeito dele novamente, que é o que eu vou fazer, né? Então a gente está falando aí que a gente está no turno 4, 5 e olha a quantidade de pântano que a gente já tem em campo. É aquele esquema que eu gosto de fazer o deck dessa forma, né? O deck está proposto a fazer uma coisa, eu não ligo muito se ele acaba sendo unilateral, mas ele vai fazer essa coisa muito bem. E na minha cabeça, se eu quero que o deck faça outra coisa, eu prefiro montar outro deck para ter outra experiência, né? Do que um deck cheio de pequenas coisinhas. Aqui eu conseguiria fazer meu comandante já protegido e já batendo nesse turno. Então assim, funcionou. Eu ainda tenho uma peça de tutor na mão, eu tenho uma Wincon na mão. Então assim, eu tenho uma peça de draw. Acho que o perfeito aqui nessa nossa primeira. Segunda mão a gente volta com o Burnished Heart. Então, sem pensar também, eu tenho, se eu quiser, Pântano Dark Ritual. Não adianta eu fazer o Dark Ritual para fazer o Burnished Heart agora, isso não vai me ajudar em nada, né? Eu não vou ter mana para estourar ele, nem nada disso. Já no turno 2 eu conseguiria fazer daí o Simulacro com o Dark Ritual. Então, acelerando aí. Comprei mais uma peça que rampa 2 pântanos, então estão sendo mãos meio fora, assim, da norma, porque eu acho que estão sendo mãos mais fortes do que seria, eu acho que o normal. Então, a gente conseguiria estourar de novo o Burnished Heart, retornando ele para o campo, com uma das peças, entre aspas, de proteção, mas que servem aí para esses 2 propósitos. Então, aquele mesmo combinho que a gente fez no primeiro jogo. Então, mais uma vez, a gente está ali no turno 4, 5 e já tem uma quantidade, assim, exorbitante de pântano no campo. É legal para mostrar e ver que, assim, a gente associa muito o ramp ao verde, mas que, na verdade, o Commander é tão engraçado nesse sentido que você hoje consegue fazer qualquer coisa com qualquer cor, se você foca o seu deck para fazer isso, né? Então, eu conseguiria, por exemplo, estourar as nossas 2 peças. E a gente está falando de um mono black que basicamente a nossa board é ramp, né? É mana. Então aqui eu conseguiria ainda fazer uma removal trazendo de volta o Burnished Heart,
Aqui eu tô sendo até um pouco over do negócio, eu podia fazer o comandante segurar essa peça às vezes para reanimar o meu comandante se precisar, né? Mas é só para mostrar para vocês que ainda utilizando a habilidade do terreno, eu conseguiria basicamente colocar minha mão inteira na board de pântano. E fazer o que o deck está proposto a fazer, né? A partir daqui, obviamente, eu ficaria pelo top deck. Mas, de novo, eu tenho o simulacro também, caso ele morra eu dou um draw, enfim. A gente tem coisas ainda de opções, mas era só para mostrar o quão ridículo dá para fazer o deck. Fazer o que ele está disposto a fazer, né? Para uma última mão, aqui eu tenho 2 terrenos, um que entra tapado e uma bubble. Eu tenho uma peça que não é tão interessante no início, parece que não vale a pena. A Bubble voltou e agora com 3 terrenos, então faz mais sentido eu manter. Então aqui eu faria o clássico, turno 1 Bubble, turno 2 estourando a Bubble. E nesse turno 3, eu poderia fazer a nossa criatura, caso alguma coisa já muito forte esteja na mesa, ou eu poderia tutorar com esse Transmute, e daí, mais uma vez, eu vou tutorar com certeza o Burnished Heart. A gente já percebeu que é uma das cartas mais interessantes pro deck. Ainda mais porque eu tô com uma peça que, mais uma vez, vai me possibilitar fazer aquele nosso combo de estourar o Burnished Heart com ele voltando pro campo. Eu conseguiria fazer ele segurando o Mischief nesse turno para, entre aspas, proteger, caso a mesa já tenha percebido que esse é um combo interessante e forte pro nosso deck. E aqui eu conseguiria fazer o nosso combo padrão aqui do Burnished Heart. Então acabou virando esse deck meio forçar essa interação, mas dentro das cores é a maneira mais ideal que eu vi de abusar, né, desse deck. A gente comprou um Cabal Coffers que, assim, por muito é a carta mais forte, acho que é a mais cara do deck também. Então só o burst de mana que a gente tem a partir de agora com o Cabal Coffers já se torna meio que uma win-con, né? Então aqui eu consigo ativar o Coffers e somando toda a mana que a gente vai ter nesse turno, eu conseguiria fazer o nosso comandante e equipar já a nossa peça aí de proteção a ele. E a gente está falando que no próximo turno eu tenho um Insanguinate para sabe-se lá quanto, a partir desse Cabal Coffers e essa board. Ainda tem a opção da criatura caso precise, mas aqui acho que meio non-brainer assim, eu faria esse Insanguinate. O deck rodou, fez o que está disposto a fazer, por mais absurdo que possa parecer. Mas essa é a graça, eu acho, desse formato que eu gosto tanto aí. Bom, esse foi o Simaí. Gosto muito, muito mesmo assim desse tipo de deck, abusando de uma carta que você não vai ver nunca. Eu gosto das cartas antigas e o deck tendo uma cor e uma coisa que não combina com a cor dele, acho que é o que deixa legal. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.